Mais uma vez, um bom dia a todos nós. Não sei se está sendo com vocês, mas eu estou percebendo assim um clima, parece que meio de final do evento. Vai dando uma tristeza, né? Mas o mais importante é que o evento supriu toda a expectativa que eu tinha. Louvado seja o nome de Deus. Os jovens, eu queria que, se fosse possível, apesar do calor, se pudesse vir todos aqui. Eu pensei bastante em cada um de vocês. Se pudesse estarem presentes, eu sei que lá está ouvindo também, mas presencial, talvez alguém poderia dar alguma sugestão que seria bem importante. Logo quando eu pedi orientação de Deus sobre o que falar, e eu pensava exatamente nos jovens, e eu pensei em algumas coisas que mais incomodam os jovens e também os adultos. Que o teor do que a gente for falar possa realmente ser útil a todos nós. Eu queria falar um pouco sobre algum assunto um pouco desagradável, mas que a gente precisa realmente pensar para que a gente se conheça melhor espiritualmente. Eu queria falar um pouco sobre as nossas inclinações, que muitas vezes a gente dá rédea solta. A sociedade passa isso para a gente e a gente assimila sem perceber. Por exemplo, ainda lá na escola, quando a criança está ainda bem nova, qual que você acha do tipo de personalidade que mais as crianças valorizam? Aquele menino mais arteiro, aquele levado, ou aquele jovem que não tem papa na língua, fala o que quiser e, de certa forma, é respeitado por isso? Não vou mexer com aquilo lá não, porque com ele, bateu, levou. Ou aquele jovem que é mais no canto dele, que passa como se fosse mais despercebido na sua classe, no seu trabalho. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Qual desses dois tipos de personalidades que mais a sociedade valoriza? E há um tempo atrás eu estava num lugar e eu vi um menininho pequenininho fazendo uma birra ali, nervoso, e a tia dele falando alto para todo mundo ouvir. Esse menino sempre teve a personalidade forte. Na verdade, ela estava querendo destacar uma desobediência de um filho que não foi bem educado e querendo colocar uma personalidade forte completamente diferente daquilo que é o que Deus estabelece. E aí eu pergunto, vocês já tiveram esse passado, vocês já lembram de algum amigo que tem essa inclinação tão aflorada que as pessoas têm como alguma coisa positiva? Aquele jovem que gosta de colar na escola, gosta de fazer alguma vantagem para os outros verem, aprontar alguma coisa para ser o centro das atenções. Mas o que a Bíblia fala de tudo isso? Eu gostaria que vocês pudessem ler para interagir melhor. Eu gostaria que alguém pudesse abrir no livro de Provérbios, capítulo 16 e o verso 32. Qual é a visão de Deus acerca de uma personalidade ou um caráter que o céu aprova? Será que é igual ao que a sociedade propõe? Eu vou dar alguns exemplos e alguns versos para ver que distância a gente está ou que proximidade a gente está do que o céu gostaria. Quem poderia ler para a gente? 16:32. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina seu espírito que toma a cidade. Obrigado, menino. É isso mesmo. Para Deus o melhor é quem? O longânimo. E dão continuidade agora. Do que quem? O herói. Aquele que normalmente sobressai à vista das pessoas, da sociedade. E a outra sentença, o que fala? Domina seu espírito que toma a cidade. Exatamente. Aquele que vê um certo desaforo e que muitas vezes restringe, segura as pontas. E Deus como que vê? Melhor do que aquele herói de guerra.
Mas isso normalmente é passado pelos outros jovens, pelas outras pessoas. Aquilo ali é um sangue de barata. Não é isso que acontece? E a gente esquece de ver o que o céu olha para essas pessoas. Como que está vendo? Um amigo meu falava o seguinte: você quer conhecer uma pessoa, anda no carro quando ele estiver dirigindo, quando o trânsito está bem caótico. Imagina que você está com pressa e tem um sujeito na sua frente, tem como ele sair para que você dê passagem, e você está com pressa. Qual é a sua reação? Buzinar, pôr a mão para fora. A buzina já vai quase que instantânea. E o sujeito talvez ele nem está percebendo, de repente ele passou alguns momentos sem olhar pelo retrovisor, está tão entretido ali, e o sujeito já está do outro lado aqui com os nervos aflorados. Um outro exemplo. Qual é a fama do melhor motorista? É aquele que vai daqui no Ipanema com 15 minutos ou aquele que vai com 25 minutos daqui no Ipanema? O fulano tem pé de chumbo. Já é visto automaticamente, aquele destaca. A gente não percebe que por trás de tudo isso está uma infração, o risco de colocar a sua vida como de outros que não tem nada a ver, tem risco. Semana passada, uma pessoa estava trabalhando próximo do Ipanema e ele foi almoçar, estava até capinando perto de um asfalto ali, e foi sentar no meio-fio ali. Veio um carro com algumas pessoas bêbadas, um carro estava cheio de gente, desgovernado, e passou em cima dele, matou na hora. Só que a sociedade ainda vê, por que o outro... Eu vi uma pessoa falando, por que tinha que sentar logo lá? Aí na hora eu pensei, por que o outro tinha que estar dirigindo bêbado? Vocês entendem como é que automaticamente a gente costuma dar margem? Não, mas ele facilitou demais, não era para estar ali. Não é, irmã? Aí eu pergunto, como que o céu vê essas coisas? Mais uma leitura, Mateus 11 e o verso 29. Tendo em vista o que eu falei, você no trânsito e o sujeito lá... Irmãos, eu não estou falando para vocês, não estou falando do que acontece comigo, muitas vezes. É para a gente fazer uma nossa avaliação. Como que a gente está na ótica celestial? Mateus 11, verso 29. Alguém poderia ler também? Eu agradeço. Sobre vós, meu jugo, e aprendeis de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para os vossos olhos. Amém. Jesus Cristo deu aqui a saída para a depressão, para a angústia, sentimento de culpa. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso. Você já presenciou uma situação que você achava que você tinha razão e você foi falar algumas verdades para as pessoas e depois o sangue esfriou e a forma com que ela reagiu, você depois se sentiu envergonhado porque não era para ter falado aquilo? A dica já estava aqui, ó. Aprendei de mim que sou manso. Deixa a coisa passar, o sangue esfriar. Dando o mesmo exemplo aqui, você continua no trânsito, é uma sexta-feira e você está indo para o posto de gasolina, abastecer. Você está com pressa, você para, o frentista está abastecendo um outro cliente, e chega um outro sujeito e para na outra bomba do seu lado. E o frentista, por um descuido, ele vai atender o outro que chegou depois de você. Como que a gente se sente nesses momentos? Vontade de bater a mão por cima. Fulano, você está cego? É a reação, né? Exatamente. O que vem imediatamente quando você vê que, espera aí, ele está vindo para cá, eu tenho que ir, pressa, adianta logo, e deu o cartão, vai demorar ainda, esqueceu a senha, você já está aqui com raiva, ao invés de vir para o seu carro, você vai para o outro. Aconteceu uma coisa parecida comigo, eu fui no Espírito Santo, acho que uns 30, 40 dias atrás, cheguei de madrugada no posto e ele abasteceu, e eu pedi para colocar R$100, ele colocou 115, ih, rapaz, passou, não, tranquilo, fui lá, e eu que falei que ele passou o cartão como fosse 100, e acabou colocando 115. E eu fui lá, acertei com ele, fui embora. Quando eu cheguei lá no Espírito Santo, que eu estava para voltar, eu fui dar uma olhadinha no motor, quando eu levantei, a tampa do óleo que eu pedi para completar, ele esqueceu e estava fora. Irmãos, aquilo me deu um senso de indignação tão grande, foi meio irresponsável. Aí eu pensei o quê?
Voltar lá e tirar uma casquinha. Chegar pro dono do posto, olha, eu vim aqui hoje cedo, passei um cartão no valor de tal, você pode ver o histórico do dia, só que vem cá para você ver o que aconteceu no meu carro, como é que sujou tudo e o que poderia ter acontecido. No sangue quente, a gente faria isso. Mas não é aprender com Cristo? E eu vim na viagem para cá, eu pensei, sujeito irresponsável. Mas depois eu comecei a pensar, e se Cristo estivesse do meu lado? Como que ele faria? Será que Deus não deu essa oportunidade para o universo para ver? Eu não sabia o que Satanás estava acusando naquele momento ali. Ah, esse aqui é o seu servo? Vou fazer o sujeito aqui esquecer para ver, vamos ver como ele vai reagir. Aprendei de mim, que sou o quê? Manso, humilde de coração. Passei por lá depois, eu vi, ele me atendeu e eu nem comentava, não tem necessidade. Graças a Deus que a tampa o quê? Foi daqui até no Espírito Santo, lá. Eu ia ter que conseguir um outro lugar, complicado, já estava quase terminando o expediente. Enfim. Quer ver uma outra situação? Mulher já tem mais nervosa, né? Você vai no supermercado, não quer está querendo procurar um produto com pressa, você pergunta, você tem tal produto? O sujeito nem para o rosto olha, fala assim, não, já acabou. Não, mas não tem como você dar uma olhadinha lá atrás, se tem alguma coisa? Não, já falei para a senhora que já acabou. Já é o suficiente para a pessoa já vir com raiva. Só quando ela vai chegar no caixa, você espera pelo menos um bom dia, não é isso? E a pessoa só fala assim, nem olha para você. Já pega logo o primeiro item, dinheiro ou cartão. Você fala assim, espera aí, eu sou cliente? Aí você vai para tirar uma casquinha. Bom dia, né? Não é isso que acontece? Bom dia, né? Tipo assim, tá faltando alguma coisa antes dessa frase. Né? Como que... Esse né fala tudo, hein, meu irmão? Como que Cristo agiria nessa situação? São situações que, às vezes eu fico pensando, será que Deus permite para eu me posicionar e estudar? Como que eu estou? Fazer uma avaliação minha? Ou será que Satanás fala assim, olha o tamanho da tentação que o cristão aqui quer e espera um dia ser Marte, se é que for. Aí o anjo está do meu lado, tem que ficar calado, sem ter o que dizer, como se fosse assim, estou trabalhando, ele vai melhorar. Mas quantos anos de batismo que ele tem? Qual o cargo que ele tem na igreja? Deixa ele comigo que eu acerto as coisas com ele. Essa é a conversa que pode estar acontecendo no mundo invisível, o tempo todo com a gente. Vocês percebem como é que a gente está tão longe da ótica celestial, mas a gente acha, não, eu sou bem, sou um filho de Deus, Deus me ama, e ama, não estou discordando, mas o que você seria se você tivesse um amigo e ele só fizesse coisa que te aborrecesse? Deus está o tempo todo aguentando as pontas com a gente. E os jovens não estão fora dessa situação. Tem um amigo meu que fala que essa questão lá do supermercado é o eu que está sobressaindo. E ele dá uma sigla para esse eu. O esgoto universal. Em todo o universo tem uma harmonia celestial entre os seres não caídos, mas aqui nesse planeta é o esgoto do universo, o eu, o esgoto universal. Qual a parte mais suja de uma casa? Esgoto. Mas foi lá que Jesus Cristo deixou as hortas celestiais para tentar nos resgatar desse lugar. Irmãos, é só pela misericórdia. Porque a gente vai analisando as nossas reações durante o dia e eu fico pensando, como que Deus tem tanta misericórdia com a gente? E nós vamos chegar nela daqui a pouco, pela graça de Deus, irmão, exatamente. Um outro exemplo, você levanta para fazer sua meditação, você abre a Bíblia, está lá uma promessa de Deus, não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Oh, Senhor, como eu estava precisando dessa meditação. O Senhor me ama mesmo. Dá aquele respiro fundo. Fala assim, agora eu vou trabalhar forte, firme, animado. Mas no outro dia você vê uma repreensão de Deus. Falei, fulano tinha que ter abrir a Bíblia nisso aqui. Ó, deu certinho com fulano.
Ou seja, a bênção é para mim. A repreensão, não, eu não estou tão mal assim. Bem que meu amigo, ele fala demais. Isso aqui era para ele. Eu vou até aproveitar e vou passar um recadinho para ver. Olha o que é o Lífula. Mandar para você, mas isso é para você. Então, às vezes eu fico analisando que muitas vezes a gente pensa que está tão bem, e quando a gente olha pelo o crivo celestial, um ser tão puro, tão agradável, tão prestativo, ele está olhando para um povo tão egoísta, tão pensante em si mesmo, querendo tirar vantagem em tudo. Ninguém pode pisar no calo. Irmãos, a gente precisa ver que essas considerações que eu fiz, e cada um de vocês tem as suas experiências, eu tenho certeza disso, é para chegar numa conclusão que a nossa situação é desesperadora diante do céu. E aí sim, a gente precisa urgentemente da fé e da graça, do perdão e de outras ferramentas que Deus tem disponível para a gente. Eu queria falar de uma forma mais rápida sobre a fé. Qual é a definição de fé que a gente tem? Segundo Hebreus, é a certeza das coisas. Exatamente. Só que a gente fica nessa teoria e a gente acaba não entrando mais fundo no que isso. O que é a fé quando você tenta realmente desmembrar dessa teoria que a gente só fica naquela coisa, a certeza das coisas que não se vê, garantia das coisas que não se espera, a certeza das coisas que não se espera. O que é realmente? Eu estava lendo esse livro que eu comprei esses tempos atrás, eu aconselho vocês, cada um, terem. É muito bom para a nossa saúde espiritual, nosso crescimento. Escrito por sermões de Jones e Wagner, e me ajudou muito. E ele fala que fé é você acreditar que a palavra de Deus, ela tem poder para fazer exatamente aquilo que foi falado. Quando Deus fala, haja luz, Deus não precisa fazer mais nada. A luz vai aparecer imediatamente. Da mesma forma que eu ligo o interruptor e a lâmpada acende na mesma hora. A fé é isso. A gente pega em Hebreus, é uma definição bíblica, mas nem sempre a gente trabalha com isso na mente. A fé é você acreditar que se Deus falou alguma coisa para se cumprir agora, ela vai se cumprir agora, se Deus fala agora. Haja luz e haja luz. Mas se Deus falar assim, essa profecia é para se cumprir daqui 70 anos, ela fica como se fosse adormecida, mas no momento exato, na plenitude daquele tempo, aquilo acontece. Não importa se são 70 semanas, são 2.300 anos, tardes e manhãs, mas em um momento específico, aquilo vai acontecer. E ele fez um comentário que eu achei interessante, que ele diz que Jesus Cristo falou que se as crianças não clamassem, as próprias pedras fariam isso. Deus tinha tido, lá atrás falou, olha, em algum momento eu serei honrado. Se o ser humano não fizer, a natureza vai falar. Mas graças a Deus que as crianças fizeram o papel delas. Uma forma da gente desenvolver a fé, não adianta só ter uma definição, tem que saber como trabalhar com ela. É ouvindo a palavra de Deus. Isso aqui você está desenvolvendo fé, constantemente. Caminho para Cristo fala, falai de fé, pensai na fé, se apoiai nas promessas do nosso Salvador, como tendo cumprimento na sua vida. E a fé vai sendo apoiada. Vai sendo fortalecida. Isso aqui é um exemplo de fé no campo prático. Gostaria que todos pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Mateus, capítulo 8. E eu queria que mais alguém lesse para só eu não falar o tempo todo. Capítulo 8, Mateus, capítulo 8, dos versos 6 a 10.
dizendo: Senhor, meu servo jaz em casa paralítico, horrivelmente atormentado. Disse-lhe Jesus: Eu irei e o curarei. Até? Pode continuar até o verso 10. Eu irei e curarei. O centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas somente fala a palavra, e meu servo será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Quando Jesus ouviu isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que não encontrei tamanha fé, não, nem mesmo em Israel. Obrigado, irmão. Aqui seria uma outra definição de fé no campo prático. Se a teoria não compreendeu, no campo prático a gente vai. Esse rapaz de fora, centurião, tinha uma certa autonomia. O servo dele estava sofrendo muito e ele ficou sabendo: o Messias pode curar o meu servo. Ele não tinha visto Jesus pessoalmente, nunca tinha conversado com ele, mas sabia que ele tinha poder para fazer isso. E é interessante que em alguns momentos, quando Lázaro morre, Jesus Cristo ainda fica 2 dias ainda no lugar, um grande amigo, parece que Jesus Cristo nem estava preocupado muito com a situação, porque a lição que ele queria ensinar era outra. Mas nesse caso, vem uma pessoa de fora e fala, e Jesus Cristo: não, vou lá curar. E o que ele falou? Não precisa nem do senhor ir lá. Distância para o senhor não é o problema. Eu sei que se o senhor falar aqui, ele vai ser curado imediatamente. Da mesma forma que se eu der uma ordem para um dos meus soldados, ele vai cumprir. Ele queria mostrar: a sua palavra tem poder imediato. E é isso que Cristo queria ouvir. E é isso que Deus quis que nós ficasse registrado, para a gente ter essa certeza. Se Deus fala alguma coisa, aquilo tem cumprimento exato e imediato. Os soldados de Alexandre, eles tinham tanta confiança nele, Alexandre o Grande, que eles só estavam aguardando um momento para ter uma batalha, porque não conheciam derrotas, e eles já ficavam no calor da guerra. Já queria mesmo que acontecesse, porque se Alexandre estivesse com eles, a batalha era tranquila. E nós temos um Salvador, um general, muito mais acima de Alexandre, e quando ele dá uma ordem, a gente trava. Mas será que é para agora mesmo? Será que vai se cumprir? Então, irmãos, às vezes eu fico analisando o quanto nós somos mesquinhos na confiança de Deus. E Wagner vem falando uma coisa interessante, que ele diz o seguinte: a fé é você esperar que a própria palavra de Deus realize o que ela diz que vai fazer e depender dessa própria palavra para que ela faça o que ela afirma. Ou seja, se Deus falou uma coisa, vai se cumprir. Se Deus disse: vai e não peques mais, você não tem que pensar: mas esse pecado é muito grande, eu já nasci, meus pais tinham essa dificuldade. Ele disse: vai e não peques mais. Quem disse tem mais poder ou menos do que o pecado? É uma pergunta até ingênua a gente falar uma coisa dessa. Mas por que a gente não acredita? O que o pecado tem feito na nossa vida que a gente quer defender tanto ele? Eu falo nós como um povo. Uma vez eu vi uma pessoa falando: olha, o pecado que ele tem feito foi fazer um estrago na minha família, distância de Deus, causou a morte do meu Salvador, e eu ainda quero defender tanto o pecado como o seu autor. Então, fé, irmãos, é você acreditar que Deus ele faz para você naquilo exatamente o que Ele diz. Onde que entra o perdão nesse contexto? A gente confunde fé com sentimento, e na verdade a fé é o quê? Um princípio, não é sentimento. Quando os jovens estavam lá em frente àquela fornalha ardente, eles não estavam olhando para as emoções naquele momento.
se ia morrer, se o fogo ia demorar muito a queimar. Eles tinham um único pensamento: honrar o nome de Deus. Se Ele vai livrar, Ele tem poder para livrar. Nunca tinha acontecido uma fornalha de fogo antes. Se Ele não quiser livrar, a gente vai estar fazendo a vontade dEle. No ditame da consciência. Não era o sentimento que estava governando, não era o medo. E todas as histórias, irmãos, foram escritas para aviso nosso. E o que eu achei interessante, a definição de perdão, é que ele disse o seguinte: a palavra perdoar, uma preposição per, que tem a ver com por. Deixa eu dar uma... Por e doar. Não apenas doar. Doar, eu dou alguma coisa para o Demétrio, doei para ele. Mas perdoar, você pôr algo em lugar de outro. Como que isso funciona? Senhor, eu sou egoísta. Me perdoa por esse ato. E você acredita que você Deus vai tirar esse egoísmo de você, e naquele lugar Ele vai colocar algo em troca. A justiça dEle. E para mim foi fundamental acreditar isso e compreender, porque quando eu peço perdão, não é apenas uma palavra perdida numa frase. É se eu peço: Senhor, me perdoa por esse ato. Você deve entender que está saindo nesse momento essa fraqueza, e Deus agora está querendo colocar ali a justiça dEle. Isso é parte do que é a justiça de Cristo em nossa vida. É um quebra-cabeça que Deus vai tirando a carne e vai colocando o Espírito, para que você possa então ser completamente um homem formado à imagem e semelhança de Cristo. O que diz em Romanos 4 e o verso 3? É o grande jargão da justiça pela fé. E eu achei muito interessante a forma que ele também comenta nesse livro, e me ajudou muito a compreensão. Romanos capítulo 4, verso 3, e depois alguém segura no verso 17, para a gente ampliar. Se alguém encontrou, se quiser ler, verso 3. Pois, o que diz as Escrituras? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Obrigado. Abraão creu, e isso foi imputado para a justiça. A gente com um pensamento muitas vezes fanático fala assim: mas espera aí, eu tenho que colocar uma obra nesse negócio aqui que está faltando o negócio. Ele creu e Deus falou: é o suficiente. O que eu acho interessante é que se Deus tivesse falado isso com Abraão, daquele contexto: olha para o céu, você pode contar as estrelas? Aqui vai estar a sua descendência. Se Deus tivesse falado isso com Abraão quando ele estava novo, talvez hoje a gente poderia falar assim: bem, estava novo, não é nada diferente. A mulher estéril podia ter feito algum tratamento ali, tranquilo. Mas Deus permitiu com que as circunstâncias ficassem tão distantes da realidade humana, porque Abraão já velho e Sara o quê? Para quem já era estéril, ainda jovem, agora imagina uma mulher com 80 anos. Não tinha possibilidade de filho. Ele creu e Sara ficou com o pé atrás. Não, então vamos dar um jeitinho. E a gente costuma dar um jeitinho para Deus constantemente, não é isso? Bem, eu sou estéril, então se Deus quisesse viesse de mim, tinha vindo lá atrás. Você vai ter um filho então com a nossa serva e está resolvido o negócio. Deus nunca reconheceu Ismael como aquele filho que ele gostaria que tivesse. A tal ponto que a própria Sara repugnou o plano que ela achava que era perfeito. E Deus espera passar agora 20 anos praticamente, agora Abraão 99 anos, Sara agora completamente, agora os dois estavam amortecidos, e Deus refaz a promessa. E agora eles acreditam, não adianta então o nosso jeito, é com o Senhor. E o que acontece um ano depois? Aquele corpo amortecido ganha um filho. Irmãos, o que eu fico pensando é que é o seguinte: a gente fala tanto em poder de Deus, em fé, só que se a palavra de Deus é um poder restaurador,
Eu falo aqui de vez em quando em casa. Por que não exercer a fé para crescer o nosso caráter? Suponhamos, não é o meu caso, eu não gosto de jiló. Mas se Deus fez com que Sara tivesse um filho, Deus pode mudar a minha papila gustativa ou não pode? Se eu creio que Deus pode fazer isso imediatamente, o que eu vou fazer quando eu tenho um prato de jiló na minha frente? Está na hora de testar. Se não for agora, Deus pode fazer um milagre instantâneo ou o quê? Ou dali para frente. Muitas vezes Deus não faz um milagre instantâneo porque Ele não quer ter filho mimado. Porque um filho que tudo que pede o pai dá instantaneamente, o filho passa a achar que o pai é obrigado. Então Deus fala assim, você pediu, eu tenho poder, mas eu vou provar você um pouco para você entender que tudo tem um tempo e sou eu que determino o tempo. Deus quer aprender e nos ensinar a compreender isso e a gente também viver na plena dependência dEle. Então, eu queria que vocês fizessem, levassem isso para suas casas e pensassem, espera aí, eu vou começar então a engatinhar nesse lado. Se a fé é o poder da palavra de Deus se comprometendo a fazer o que ela realmente se dispõe, eu vou começar a fazer isso na minha vida. Isso pode ser com uma coisa que você não gosta, um alimento, pode ser com aquela pessoa que você, como dizem as pessoas, não vai com o tipo. Eu vou tentar me aproximar dessa pessoa, porque Deus pode me tirar esse pensamento. Essa coisa estranha, Senhor, eu sinto alguma coisa estranha pelo meu xará, pelo Ramon. Mas o Senhor não sentiria. Me perdoa, tira esse sentimento e agora eu vou fazer a minha parte. Eu creio que o Senhor vai agir nesse ponto. E nesse momento eu posso saber que imediatamente a justiça de Cristo, ela está no meu coração. Eu não vou sentir calafrio, eu não vou sentir uma crise de choro. Talvez no momento eu não acredito que aquilo esteja acontecendo. Mas eu estou sentindo, não queria ver ele hoje. Mas Senhor, eu quero dar o passo da fé. Eu sei que o Senhor é que vai efetuar. Então, esse é o papel da fé. É você acreditar que a palavra de Deus tem poder para fazer aquilo que ela se compromete a fazer. Quantas pessoas falham aqui? De repente um jovem, pensei muito em vocês. Senhor, eu queria um trabalho, e eu sei que dia de sábado é um dia sagrado. Eu estou orando, Senhor, há meses, deixei alguns currículos, mas não estou acontecendo, não tem jeito. Talvez seria melhor aceitar aquele emprego lá que não trabalha tanto assim no sábado. Só até meio-dia. Senhor, eu estou aguardando por um namorado ou uma namorada há tanto tempo. Mas até agora não. Mas quem sabe que aquela pessoa é da sua vontade? Ela não é a favor dos teus princípios, não conhece. Mas eu sei que é um julgo desigual, mas eu vou tentar dar um jeito. Ela é sincera. Irmãos, a gente se esquece. Foi aí que Adão entrou na maior enrascada que ele poderia. Senhor, eu amo demais Eva. Que vai ser desse jardim? Que espaço que vai ser sem ela? Ela é tão agradável, ela é tão meiga, tão bonita. A gente conversa tanto e eu vou ficar calado aqui agora. Quando ele viu ela com o fruto na mão, ele estremeceu. Meu pai. Para muitos falam, essa foi a maior prova de amor que alguém poderia fazer, que se acabou no que está acontecendo hoje. Se ele naquele momento tivesse fé suficiente para falar, se Deus falou que não é para comer, e Deus vai prover alguma coisa, talvez uma muito mais agradável do que essa, ele teria resistido. Muitas pessoas falam assim, mas eu não tenho fé. Já ouviram falar isso? Vocês já sentiram? Agora eu pergunto para os jovens, vocês, algum momento da vida de vocês acharam que vocês não tinham fé? Bem, eu queria ser tanto igual àquela pessoa que ele tem fé, mas eu não tenho. Já pensaram nisso? Eu queria falar um pouco das boas novas do Evangelho, para que para os jovens e para os adultos
isso fizesse um efeito positivo. Na verdade, eu não quero falar, eu gostaria que alguém lesse o que está na palavra de Deus. Romanos 12, o verso 3, eu gostaria que a gente prestasse bem atenção, analisasse a sentença desse verso. Romanos capítulo 12, o verso 3. Quem quiser ler, pode ler. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Obrigado, meu irmão. Eu queria destacar a última frase. Segundo a medida da fé que Deus deu a quantos? Irmãos, vocês podem voltar para casa, saber que quando vocês começaram a ter noção do que é consciência, pensar por si mesmo, Deus deu fé igualmente para cada um de vocês. É como se todos ganhassem uma mesma planta, pequenininha, e agora cada um vai cultivar essa planta. Mas vai ter alguém que vai podar, vai estar lembrando o melhor horário de molhar essa planta, vai ter todo o cuidado, e o outro vai deixar aquela planta no canto. O que vai acontecer depois de um tempo? A planta de alguns vai estar florescendo, crescendo, frutificando, e a planta do outro vai estar o quê? Cada vez mais fragilizada. Deus deu uma medida de fé igualmente para cada um de nós. Agora cabe a nós exercitar essa fé. É aí que eu volto lá no Giló, naquela pessoa que não desce bem, naquele funcionário que não me atende bem, parece ter uma marcação comigo. Senhor, o Senhor me deu medida de fé proporcional a Enoque. Me ajude a trabalhar com essa fé como Enoque trabalhou. É o que Deus mais quer que nós peçamos para eles. E por que ele fala que se alguém não tornar como uma criança, não vai ver o reino dos céus? Imagina a Estherzinha, essa menininha bonitinha que anda para ir para todo lado, todo mundo vê um mimo ali. Se ela estiver num lugar alto e o pai e a mãe dela falar assim, Estherzinha, pula daí. Ela vai pensar duas vezes, papai pediu, eu estou pulando. Não quer saber se o pai está posicionado da forma certa, ou a mãe, ou se vai escorregar e vai cair, ela vai pular. A criança acredita completamente na palavra do pai. A criança não guarda rancor. Nesse sentido, que quem não se tornar como uma criança não vai ver a vida eterna. E nesse contexto eu queria falar uma coisa para vocês. Pergunta para todos nós que também mexeu muito comigo. Nós somos criacionistas ou evolucionistas? Todo mundo vai falar, eu sou criacionista. Mas no princípio que a gente falou aqui, será até que ponto eu sou criacionista mesmo? Ou até que ponto eu falo que sou criacionista, mas sou evolucionista? Ramon, não entendi nada. Na mente de um criacionista, nós temos um Deus que criou tudo instantaneamente. Haja luz, houve luz. Haja separação entre as águas e as terras, e aconteceu. Haja vegetação e tudo foi, imediatamente. O evolucionista, nem sempre ele questiona que Deus não existe. Alguns até afirmam, não, tem uma força, um poder, ele não quer falar que talvez o Deus, mas que foi criando o quê? Lentamente. Milhões de anos, bilhões e por aí vai. Será que eu hoje, no contexto de fé, de palavra de Deus viva, imediata, será que eu não estou sendo evolucionista, não? Bem, já que santificação é uma coisa para a vida inteira, eu vou passando a pedir a Deus e um dia lá na frente Deus vai fazer isso por mim. Vocês entendem? Se eu sou realmente criacionista, eu preciso acreditar que Deus, Ele me perdoa instantaneamente, como Ele também me restaura o quê? Instantaneamente. Não faz diferença dizer, haja um novo planeta, ou meu filho, você está restaurado ou curado. O poder é o mesmo. A boca que pronuncia é a mesma. É o mesmo ser que se propõe a fazer isso. E, na verdade, toda a criação
foi para que nós estivéssemos nos beneficiando dela e nós somos a obra-prima que Deus realmente quer fazer. Então acontece que a gente se diz muito que nós somos criacionistas, que nós acreditamos num Deus que criou, mas foi muito rápido lá atrás, que comigo não. Eu estou querendo dizer que eu sou uma pedra dura demais para Deus quebrar. E eu fiquei preocupado, porque isso também foi apresentado no livro, eu achei muito interessante. Então, irmãos, precisamos acreditar de que Deus, Ele pode agir na nossa vida instantaneamente. Como assim? Nos livros celestiais, aquela ação em resposta àquela oração já foi escrita lá, sentindo eu ou não. E aí eu queria perguntar para vocês, para a gente terminar. Temos aqui o papel da fé, do poder da palavra de Deus. Aonde é que a graça entra em tudo isso? Na verdade, eu queria fazer uma definição. Eu quero perguntar. A Bíblia dá a definição de evangelho. O que é evangelho, biblicamente falando? Boas novas. Exatamente. Romanos 1:16. Evangelho são boas novas. O que são as boas novas? Eu não me envergonho do poder de Deus, do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação o quê? De todo aquele que crê. Ok. A fé nós temos uma definição. É o firme fundamento das coisas que não se vê. E graça? Cadê a definição de graça, biblicamente falando? É aí que está, irmão. A gente fica é um presente merecido. Da mesma forma que a gente fica muito na questão do Evangelho. O que são Evangelho? São boas novas. Mas a gente para por aí. Na graça também a gente se conforma com... É um presente merecido. Mas se eu chego para você e falo assim, fulano, eu tenho um Evangelho para você, eu tenho uma novidade para você. Qual é a primeira pergunta que você vai me falar? Qual é? Conta logo. A gente quer saber tanto das coisas. Você tem uma novidade? Então fala logo o que é. O que é Evangelho? É o poder de Deus. Não são apenas boas novas. Então, que boas novas são essas? Boa nova é que tem um poder de Deus disponível para todo aquele que crê. Independente de ser judeu, independente de que é grego, isso que é. Aí eu pergunto, o que é graça? Nesse contexto. Irmão, a graça, além de ser esse presente merecido, uma sentença de morte que já estava anunciada e que Cristo pagou por mim, ela é mais abrangente do que isso. A graça, será que ela foi dada para alguns ou foi dada para todos? Eu achei uma definição bem interessante aqui. Efésios 4, verso 7, vem falando assim: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Nós já temos a fé a nosso favor, uma palavra de um Deus que não mente, disponível a nos ajudar a qualquer momento. E agora Deus dá uma aliada à fé, a graça, dada a cada um de nós na proporção do dom de quem? Então, é alguma coisa grandiosa, não foi uma dosezinha pequena. Deus já deu uma quantidade imensa, não é uma graça, não é uma fé que você vai cultivar. A graça já está ativa, já está adulta na nossa vida, já está atuante imediatamente, na proporção do dom de Cristo. Aí vem a pergunta, e qual é a proporção do dom de Cristo? Não é uma boa nova a gente saber disso? Os jovens precisam compreender que nós temos um Deus não fictício, todo-poderoso, com seus anjos celestiais armados, prontos para a batalha, não para aquela batalha que você dá regra solta nas vidas, mas nas batalhas contra o pecado, contra as regiões demoníacas. E Colossenses responde qual é a proporção do dom de Cristo. Isso para mim foi uma coisa maravilhosa. E vem falando o seguinte: a proporção do dom de Cristo é
corporalmente toda a plenitude da divindade. Tem limite, irmãos? Ou seja, a graça de Cristo, ela é ilimitada para qualquer um de nós a qualquer momento, em fração de segundos. E isso, irmãos, deve nos fortalecer e saber, se Deus nos justifica imediatamente, do passado até aqui, a graça agora pela fé vai me habilitar a continuar firme daqui para frente. E Cristo troca o currículo dele de pureza com o meu currículo de impureza, de tudo aquilo que a gente iniciou falando e muito mais. Então nós sabemos que Deus nos deu graça ilimitada, Ele não deu uma parte, Ele deu completamente. Aí eu pergunto, o que é mais forte? O pecado ou a fé e a graça e um Deus trabalhando com isso tudo na nossa vida? Oi? Qual que é mais forte? Irmãos, se eu pergunto para uma igreja completa, o que é mais forte? Deus ou Satanás? O pessoal nem precisa de resposta, já. O que é mais forte? A fé ou o pecado? O que é mais forte? A graça ou o pecado? Mas Deus quer me dizer o seguinte, meu filho, o que é mais forte? O pecado ou a fé e a graça juntos? Poder de Deus ilimitado para mim. Irmãos, a gente perde porque a gente fica só com uma sentença decorada que a gente aprende e não analisa profundamente. 1 Timóteo 1, verso 14, vem dizendo o quê? Perdão, Timóteo 1, 14. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Exato. Então a graça, além de ser ilimitada, ela ainda cresce. O mundo está cheio de corrupção? Tá. É por isso que vocês estão aqui hoje, porque vocês não queriam passar num período de feriado com tantas coisas acontecendo nesse período. Mas aonde que o pecado abundou, o que a graça fez? Superabundou. O dom de Cristo, a plenitude do próprio Deus disponível para nós. E eu queria terminar contando um testemunho que impactou muito a gente aqui. Eu vou falar mais tarde um pouco do nosso projeto, mas o rapaz que vocês não conheceram, o Ivan, é um rapaz novo, 21 anos, e é incrível ver uma pessoa que exerce tanto a fé daquele jeito. Ele acreditou um dia, comigo trabalhando do lado, que o mesmo Deus que fez um machado boiar é o mesmo Deus que naquele momento que a gente estava trabalhando e o cabo do nosso martelo, a parte de cima do martelo caiu na água, o mesmo Deus podia fazer aquele metal flutuar do mesmo jeito. Irmãos, e ele me falou, irmão, a gente está trabalhando com martelo, ele caiu aqui agora e tal. Você acredita que Deus tem poder para fazer esse martelo flutuar aqui agora? E a gente assim acredita meio com o pé atrás. É complicado isso aí agora. A gente é tão fácil acreditar em teorias, numa coisa de fé abstrata, mas quando é o momento da gente pegar no campo prático, a gente recua. E ele falou assim, será que se eu pegar um pauzinho aqui agora, você acredita que se eu pedir, Senhor, em nome do Senhor que fez o machado flutuar, esse martelo vai flutuar? Eu falei, acredito. E ele começou a rir, eu também, porque não tinha como, a gente ficava naquela dúvida. Parece que era um milagre muito grande, a gente limita o poder de Deus. E ele pegou, abaixou, aonde que foi, irmão? O martelo caiu. Foi aqui. Então vamos lá. Aí, martelo, em nome de Jesus, suba. E a falta de fé, o martelo ficou lá. Né? Ele riu, foi uma situação meio assim, mas, irmão, amor, isso aqui Deus colocou para a gente exercer a fé, irmão. E eu comecei a pensar, realmente, e agora? E ele falou assim, você acredita? Aí eu
pensei melhor e ele me respondeu, perguntou diferente. Você acredita mesmo que ele pode fundar? Que ele pode subir? Eu falei, acredito. Mateus estava um pouco para baixo, só viu a risada lá em cima, não entendeu nada. Irmãos, para a honra e glória de Deus, pela primeira vez na minha vida, eu vi uma coisa fora da lógica acontecer. E um dia vocês vão ver. Ele abaixou, mudou de semblante, ficou mais sério, fechou o olho e falou, Machado, Martelo, em nome de Jesus, suba. Quando eu cheguei mais perto, ele subiu e falou, eu olhei, o martelo estava de cabo para cima, tinha uma partezinha de cabo, e uns 3 dedos estavam para cima da água, irmãos. E ele falou, não te falei, irmão, que Deus dá oportunidades para a gente ver a coisa acontecer? Vocês pensam que ficou por aí? O período dele aqui foi diminuindo e ele começou a orar a Deus. Senhor, para onde que o Senhor quer que eu vá? E eu cheguei a comentar com ele, ele estava com dúvida se ia para o irmão Henrique na Bahia ou se ia tentar uma proposta no IAG, como voluntário lá. E na verdade eu falei assim, rapaz, eu vou ser sincero para você. No IAG, você pode conseguir um estágio lá, você vai estar numa companhia muito boa, todo mundo ali, e você talvez não vai pagar nada. Você vai ser como voluntário e vai ver. Só que lá no irmão Henrique, você tem que pagar R$9.000. E ele não tinha dinheiro nem para voltar para casa. Então, pela lógica, pela acomodação humana, eu falei com ele, pensando comigo, falei, se eu fosse você, ia para o IAG. Ele falou, mas a gente estava ali embaixo, irmão. Ele falou assim, mas o problema é que eu estou orando a Deus, Senhor, o que o Senhor quer? E Deus está me dando orientação que eu devo ir para o Henrique. Eu falei também. Todos falaram para ele. Todos sem graça. Aí, quando a irmã Andréia falou com ele ficou abalado, ele olhou assim, irmã, eu vou continuar orando. Eu vou orar. E todo mundo falou assim, o seu futuro, o seu dom não é ser para pegar na enxada e capinar, é para pregar por aí. E ele só ficava sem graça, e só falou assim, eu vou continuar orando. Irmãos, eu posso resumir uma coisa, dos meses que ele ficou aqui, ele tinha um problema de dor na coluna, que nem toda ferramenta ele podia trabalhar, eu ficava observando aquilo. E algumas vezes ele gemia de dor, eu falei, tá tudo bem aí, Ivan? Não, tá tudo bem, e ria para mim. Eu nunca vi uma expressão de dor, e o Mateus está ali para dizer. Daquele rapaz. E o tempo foi passando, e ele continuou orando. E Deus parece que estava silenciado. E ele ficava alguns dias de jejum, ia para aqueles bambus ali e orava a Deus, Senhor, o Senhor está me mostrando que eu devo ir lá para o irmão Henrique, mas eu não tenho um centavo. Na verdade, ele tinha ganhado um incentivo, que depois a gente pode falar em outro momento, e ele ganhou um valor aí, que não foi muito, e ele pegou o valor e mandou para os pais dele, que também estavam apertados lá. E ficou com R$250 no bolso. É tudo que ele tinha. Só que tinha que fazer uma matrícula no irmão Henrique do curso. Quanto que era? R$250. E ele depositou os 250 pela fé, porque ele percebeu que Deus estava direcionando, é para lá. O pai dele falou assim, como é que você vai fazer? Você não tem passagem para vir para cá, voltar para Salvador? E como vai fazer para voltar para Jequié, que são as 6, 7 horas de viagem? E ele falou, não sei, Deus vai dar um jeito. E foram passando os dias e Deus parece que estava silenciado. Não estava respondendo. E ele orando, ele insistindo com Deus. Mas só que teve uma pessoa que veio aqui passar um tempo com a irmã Andréia, e essa pessoa, ainda no ano novo, tinha uma causa na justiça há mais de 10 anos. E conversando com ele, percebeu que ele era um rapaz de oração, falou assim, Ivan, você está querendo ir para lá, R$9.000 de curso, eu vou te fazer uma proposta. Você, nas suas orações, lembra dessa causa que eu tenho na justiça? Porque se ela sair para mim até o dia de você ir, eu vou entender que é Deus que está querendo que você vá. O curso está por minha conta. Mas olha, tem mais de 10 anos que a causa não sai. E ele, sem problema, irmão, o que é isso? Deus é o juiz de tudo. E continuou orando por ele, a gente até esquecia das orações, ele firme. Ele ia viajar numa terça-feira, final de semana, nada, sábado, nada, domingo, nada. Na segunda-feira, esse rapaz liga para ele e fala assim, olha, a ação saiu a meu favor. O curso para você está tranquilo. Pode preparar suas coisas e pode ir.
E ele ficou muito alegre daquilo, e ele contou aquilo, foi um testemunho. Eu falei, gente, mas ele vai viajar amanhã à noite, e Deus até hoje não falou nada, não tinha falado nada, e ele insistiu na oração, depositou o que ele tinha, Deus está me mandando ele para aqui, não sei de onde vai sair o dinheiro, mas ele falava sempre, é o dono do ouro e da prata. Muito feliz, contou o testemunho, a gente ficou assim, maravilhado, na segunda-feira à tarde. Na terça-feira ele estaria ali, preparando as malas. 3h da tarde, ele entra para o banheiro, ia tomar um banho. O Jonathan, lá da Bahia, que conhecia esse rapaz, que estava com ação na justiça, liga para ele e fala assim, Jonathan, Ivan, pode fazer suas malas, porque o seu curso já está pago. E não é a tal pessoa da justiça. Vocês conseguiram entender, irmãos? Apareceu uma segunda pessoa que não quis se identificar, que falou assim, não, o curso quem vai pagar sou eu. E ele ficou assim, espera aí, até 2 dias atrás não tinha nenhum futuro, agora apareceu 2 pessoas para pagar o curso. E eu perguntei para ele, mas você não tem nem ideia de quem é? O Jonathan, aí ele falou assim, irmão Ramon, o Jonathan só falou uma coisa, só vou ficar sabendo quem foi na eternidade. E ele falou, irmão Ramon, só pode ser meu anjo que depositou isso lá. Irmãos, esse é o poder da fé, da graça ilimitada. Esse rapaz, nos meses que ele passou aqui, eu achava que eu tinha alguma coisa para ensinar de agricultura. Mas ele me ensinou muito mais coisa e muito mais preciosa do que tudo isso. Não, Ramon, só para o pessoal assim, entrar no contexto, né? Igual a minha agência de voluntários, né, para trabalhar na causa e tal. O Henrique está oferecendo um curso de agricultura sintrópica, né? Algo assim para um curso prolongado, né? Por isso você falou e tal, né? Para trabalhar como voluntário na causa de Deus, né? Um curso, né, de agricultura. Exatamente. Obrigado, irmão, por dar essa... Então ele entendeu que se lá na Nova Terra a gente vai trabalhar plantando vinhas, colhendo os frutos, por que não iniciar esse trabalho agora? Irmãos, eu pude imaginar como que eu sou mesquinho em acreditar no poder de Deus, de uma graça disponível a todos, ilimitada, de uma fé que Deus também deu a todos, do perdão que Ele estendeu a todos, custando o próprio sangue dele. Que vocês, quando voltarem para os seus lares e a gente aqui, vamos aprender a trabalhar com isso pelo poder dele. Senhor, me dê sabedoria para cultivar aquilo que o Senhor me confiou. Que Deus nos abençoe, irmãos, e o meu objetivo era que cada jovem e cada irmão aqui passasse a meditar por esse lado e ver que você tem, e eu tenho, nós temos, poderes celestiais ilimitados para nós. Um já a pleno vapor e a outro que Deus quer que eu desenvolva com Ele. Que Deus nos abençoe, que Deus proteja e que Deus nos fortaleça a fé que Ele já nos deu e que nós saibamos aproveitar a graça estendida a cada um de nós. Amém. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, ó Senhor, bendito seja o Teu santo nome, Senhor. Nós queremos nesse momento pedir ao Senhor perdão por tanta falha da nossa parte e ao mesmo tempo agradecer por tanto amor do Senhor dispensado a cada um de nós. Amém. Tantas circunstâncias que o Senhor nos oferece para que nós possamos aprender do Senhor. Senhor, que nós possamos olhar para a nossa vida para trás e confiar que o Senhor está disposto a nos perdoar de todas essas fraquezas. E que o Senhor está disposto também a nos dar uma nova vida daqui para frente. Por favor, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, que tem se tornado tão intensa com o passar do tempo. Nos ajuda, Senhor, para que nós possamos levar essas boas novas aos nossos semelhantes, com ousadia celestial, com sabedoria que só o Senhor dá, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, das nossas vidas. Muito obrigado porque o Senhor trouxe cada um dos nossos queridos irmãos aqui, por ter nos proporcionado momentos como esses, ó Pai, e nos ajuda para que o Espírito Santo possa nos ajudar a cada momento em que a nossa natureza fragilizada
quiser se levantar, que o Senhor venha cortá-la imediatamente. Amém, Pai. Nos ajuda. Muito obrigado porque o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos protegido. Pelos testemunhos que já foram ouvidos aqui hoje, Senhor. Que sejam eles todos para a honra e glória do Teu santo nome. Nos dê um restante de dia feliz, alegre na Tua presença. Pedimos e Te agradecemos por Jesus, nosso Salvador. Amém, Senhor.